A receita de hoje é esse pão doce manteiguinha, super macio, fácil de fazer e fica delicioso. No vídeo eu vou dar dica de como não errar no ponto da massa e seu pãozinho ficar super macio como esse. Quer aprender? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo. Vamos começar preparando a esponja do nosso pão manteiguinha. Vai ajudar a acelerar a fermentação da nossa massa. Vou colocar aqui 4 colheres de sopa de farinha de trigo, um pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas. Vou misturar um pouquinho esses ingredientes. Em seguida, já vou acrescentar 80 ml de água levemente morna. Temperatura de mamadeira de neném, tomando cuidado para não colocar a água muito quente, senão pode estragar o fermento e o seu pão não vai crescer. Agora, vamos mexer bem até ficar assim uma pastinha e vamos tampar e deixar descansando 10 minutinhos. 10 minutos depois, a esponja já cresceu e ela fica assim, parecendo uma esponja, por isso que ela tem esse nome. Agora, vamos preparar a massa. Vou colocar aqui nessa travessa um ovo, 3/4 de xícara de chá de leite em temperatura ambiente, 200 ml, meia xícara de chá de açúcar, 90 gramas, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 50 gramas. Vou misturar um pouquinho. E em seguida, vou acrescentar a esponja. E aqui eu tenho 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 480 gramas, que vou acrescentando aos poucos e misturando. E quando não tiver mais farinha de trigo, vai acrescentando mais um pouco até dar o ponto na nossa massa. Quando a massa estiver assim mais firme, eu vou acrescentar 1 colher de café de sal, 3 gramas, e vou continuar trabalhando a massa. Agora, com a massa mais firme, vou colocar aqui em cima da mesa e vou sovar essa massa por 10 minutos. Vai acrescentando farinha de trigo com cuidado para não passar do ponto da massa. Acrescente somente se necessário para a massa não ficar seca. Ela tem que ficar bem molinha. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês para não errar no ponto da massa. Observe que a minha massa está grudada na mesa, mas não precisa acrescentar mais farinha de trigo. Muitos erram no ponto da massa porque continuam acrescentando farinha de trigo aqui. Essa massa, ela só gruda na mesa se ficar parada. Se estiver sovando ela, ela não gruda, então não precisa adicionar mais farinha de trigo. A massa tem que ficar assim, molinha. Aí, no final, o seu pão doce vai ficar bem macio. Agora, vou continuar sovando até dar 10 minutos. Já sovei a minha massa, sobrou um pouquinho de farinha de trigo, mas às vezes acaba usando toda a farinha de trigo. Vai depender do tamanho do ovo e da farinha de trigo que está usando. Agora, eu vou cobrir com filme plástico e um guardanapo e vou deixar descansando até dobrar de volume, aproximadamente 40 minutos. A minha massa já cresceu. Agora, a gente tira o ar da massa, apertando assim. Vou colocar ela aqui em cima da mesa. E observe que eu sovei somente 10 minutos e a massa quase que atingiu o ponto de véu. Isso faz com que a nossa rosquinha fique bem macia. Agora, eu vou abrir um pouco a massa e vou cortar pedacinhos mais ou menos de 30 gramas. Eu vou pesar 30 gramas. Mas se você não tiver uma balança aí na casa, é só esticar a massa um pouquinho assim, deixar ela numa espessura uniforme. Aí, você vem dividir ela ao meio, para fazer pedacinhos iguais, depois dividir ao meio novamente. E cada pedacinho desse, você vai dividindo ao meio. Assim, vai ficando pedaços mais ou menos iguais. Para quem não tem balança, é bem fácil fazer assim, os pedaços ficam parecidos. Para modelar é bem fácil, é só abrir a massa formando um cordão,
Segure uma das pontas e a outra vem girando. E quando levantar, a rosquinha já tá feita. Vou colocar aqui na forma, untada, enfarinhada, e vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Pega a massinha, abre ela assim, formando um cordão, segure uma das pontas e vem girando sem soltar. Aí, levanta e a rosquinha já está pronta. Já modelei todas as rosquinhas. Renderam 33 rosquinhas, mais ou menos de 30 gramas, que eu pesei cada massa. Agora, vou cobrir, deixar crescer até dobrar de volume. Pessoal, aqui as rosquinhas já dobraram de volume. Agora eu vou pincelar, coloquei uma gema. A gema era bem pequenininha, então eu coloquei só um pinguinho de leite, só para diluir um pouquinho mais. Para não ficar aquela gema bem grossa. Agora eu vou pincelar. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus, aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Pessoal, aqui as rosquinhas já ficaram prontas. Eu vou colocar aqui em cima para esfriar, mas se vocês não tiver uma grade, pode estar deixando aqui em cima assim. Uma em cima meio em cima assim, para elas entrar ar por baixo e esfriar. Eu vou colocar aqui em cima para elas esfriarem um pouco pra gente passar na manteiga. Olha como elas ficam bonitas por baixo. Olha. Gente, me conta aí nos comentários quem aí também gosta desse momento de separar os pãezinhos. Eu particularmente adoro. Vou deixar aqui esfriando, enquanto isso eu vou derreter a margarina. Aqui eu tenho 100 gramas de margarina que eu vou derreter no micro-ondas. Vou colocar aqui no papel toalha para absorver um pouco o excesso e depois passar aqui no açúcar refinado. Põe aqui, passa rapidamente. Pode pôr para cá para tirar o excesso. Vou fazer de 4 em 4 para não encharcar as rosquinhas. Assim, ó. Passa aqui, tira o excesso. Aí aqui, depois que tirar o excesso aqui, ó, fica o excesso, aí você vem e passa no açúcar. Olhem aqui as rosquinhas. Já ficaram prontas. Vou pegar aqui uma para vocês verem como que ficou. Olha essa rosquinha que linda que fica. Bem fofinha e super saborosas. A parte que demora mais é a fermentação, mas tem que ter um pouquinho de paciência, porque se colocar no forno antes de dobrar de volume, o pão não vai crescer, vai ficar uma massa pesada e dura. Então, se o seu pãozinho não cresceu, não leve ao forno ainda, espere mais um pouco até ele crescer. Quero agradecer a todos pela companhia e mandar um beijo para a mãe do Jandes Moraes, a dona Eleusa. Faz tempo que eu vi o comentário, mas eu não tinha achado de novo. Beijo, dona Eleusa. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.